Meu pai está usando minha festa de promoção para celebrar o primeiro mês de trabalho da minha meia-irmã porque pequenas vitórias contam, mas o karma tem uma grande vitória reservada para ele. Conseguir essa promoção não foi fácil, eu passei anos provando meu valor, aceitando projetos extras, ficando até tarde e garantindo que meu trabalho fosse impecável. Quando meu chefe me ligou para dar a notícia, me senti muito bem porque foi muito tempo de sacrifício e esforço bem recompensados. Este foi um grande passo na minha carreira e me senti orgulhosa de mim mesma. Naturalmente, meus amigos e colegas de trabalho queriam comemorar. Uma das minhas amigas mais próximas sugeriu que saíssemos para jantar e a ideia rapidamente se tornou uma celebração. Reservamos um restaurante, as pessoas confirmaram presença e o plano estava pronto. Minha mãe e alguns outros familiares estavam animados por mim e prometeram estar lá. Até meu pai disse que viria, embora sua resposta tenha sido no mínimo fria. Eu deveria ter percebido que algo não estava certo pela forma como ele reagiu quando contei sobre minha promoção. Em vez de me parabenizar, sua resposta foi um simples: "Ah, que bom." Depois imediatamente acrescentou: "Bem, não deixe isso subir a sua cabeça. Promoções não significam nada se você não conseguir lidar com a responsabilidade." Não foi a reação que eu esperava. Aprendi há muito tempo que meu pai nunca realmente comemorou minhas conquistas. Ele sempre encontrava uma maneira de diminuí-las ou desviar a conversa para outra pessoa, geralmente para minha meia-irmã Lauren. Lauren tinha acabado de começar a trabalhar, fazia um mês. Ela tinha acabado de sair da faculdade, não tinha conseguido um grande emprego dos sonhos nem nada parecido. Era um cargo de nível inicial que não exigia experiência real. Não havia nada de especial nisso. Mas você não pensaria assim pela forma como meu pai falava sobre isso. Ele agia como se ela tivesse curado câncer ou ganho um prêmio Nobel. Ele sempre a colocou em um pedestal, dando desculpas por sua preguiça e exagerando até as menores coisas que ela fazia. Eu não tinha problemas com ela pessoalmente, mas era óbvio que meu pai a tratava como se ela fosse feita de ouro. Mesmo assim, deixei passar e me concentrei em esperar ansiosamente pela celebração. Eu merecia aproveitar este momento. Para me mimar um pouco, comprei uma roupa bonita para aquela noite. Meus amigos me garantiram que seria uma ótima noite. Finalmente chegou o dia da celebração. Me arrumei e fui para o restaurante. Eu havia convidado cerca de 20 pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, e estava ansiosa para ver todos. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi a decoração. Havia balões, um cartaz e até um bolo na mesa principal. Eu não tinha organizado nada disso. Me senti feliz pensando que talvez meu pai realmente tivesse feito algo legal por mim. Então olhei mais de perto. O cartaz não tinha meu nome. Dizia: "Parabéns, Lauren, pelo seu primeiro mês de trabalho." Por alguns segundos pensei que estava vendo coisas. Notei que alguns dos meus colegas de trabalho estavam sentados desconfortavelmente, parecendo tão confusos quanto eu. E minha mãe parecia prestes a explodir. Meu pai, por sua vez, sorria orgulhosamente de pé ao lado de Lauren, como se tudo estivesse bem. Me virei para minha amiga que havia ajudado a organizar o evento e ela parecia absolutamente furiosa. Ela sussurrou que não tinha ideia de que isso ia acontecer, que tudo havia mudado no último minuto. Lauren, por sua vez, parecia satisfeita, mas também um pouco insegura. Estava claro que ela não esperava tanta atenção e agora que a tinha, não sabia muito bem o que fazer com ela. Meu pai finalmente me notou ali e sorriu enquanto dizia: "Você está aqui, não é ótimo? Pensei que seria bom celebrar as duas juntas, mas achei que deveríamos dar mais destaque a Lauren. Afinal, são as pequenas vitórias que contam." Eu havia passado anos trabalhando arduamente para conseguir essa promoção e ele havia transformado minha noite em uma celebração ridícula para minha meia-irmã por ter sobrevivido 4 semanas em um emprego. Me esforcei para manter a calma. Não ia causar um escândalo, pelo menos não ainda. Lauren riu e disse algo sobre como não esperava isso, mas pude notar que ela estava gostando. Meu pai disse que uma promoção era tão importante quanto celebrar o início de uma carreira, já que estamos inseguros e precisamos de todo o apoio necessário. Eu não sabia o que dizer. As pessoas se sentaram hesitantes sem dizer nada também. Meus amigos e colegas de trabalho pareciam visivelmente desconfortáveis. Alguns tentaram desviar a conversa de volta para mim, perguntando sobre minha promoção, me parabenizando. Mas meu pai continuava focando em Lauren. "Lauren, conte a todos sobre sua primeira semana. Qual a maior coisa que você aprendeu até agora?" "Oh, todos nós deveríamos nos revezar para compartilhar conselhos com Lauren enquanto ela inicia a sua carreira." Ninguém tinha nada a dizer. O que eu deveria dizer? Bom trabalho por comparecer ao trabalho todos os dias? A sala ficou em um silêncio constrangedor e o único som era o leve clique dos talheres enquanto as pessoas se moviam desconfortavelmente em seus assentos. Só faltavam os grilos e era a coisa mais estranha do mundo. Lauren tentou seguir o jogo, mas claramente também percebeu o desconforto, os sorrisos forçados, os aplausos pouco entusiasmados. Era óbvio que ninguém se importava. Fiquei ali esperando que meu pai percebesse o quão mal havia calculado tudo, mas ele permaneceu completamente alheio. Ele continuava insistindo na ideia de que isso estava tudo bem. Em um momento, minha melhor amiga se inclinou e sussurrou: "Essa é a coisa mais ridícula que já vi na vida. Quer ir embora?" Fiquei tentada, mas uma parte de mim queria ver como tudo se desenrolaria. Queria ver a cara do meu pai quando finalmente percebesse que ninguém estava entrando na sua bobagem. Então fiquei e observei como o grande plano do meu pai lentamente desmoronava sob o peso de sua própria estupidez. Ele esperava outra coisa. Com certeza em sua cabeça era genial, mas
Mas em vez disso só houve silêncio. Mesmo depois que ele repetiu várias vezes, alguns deram a Lauren um sorriso cortês e um par de aplausos fracos, mas ninguém estava realmente animado. Pude ver que meus colegas de trabalho debatiam se deveriam ir embora, mas eram educados demais para fazer uma cena. Até Lauren, que a princípio gostava da atenção, começou a se mostrar desconfortável em sua cadeira. Ela estava com muita vergonha do que meu pai havia feito. Meu pai, no entanto, estava alheio a tudo. Continuava tentando ser o animador da festa e fazer as pessoas interagirem com Lauren. Perguntava qualquer coisa para que ela falasse sobre seu primeiro mês, mas ela obviamente não tinha muito a dizer, já que mal tinha ido alguns dias. Ela murmurou algo genérico sobre como era bom chegar na hora e que o trabalho em equipe é essencial. Outra pausa, mais silêncio. Minha melhor amiga se inclinou e murmurou: Ela está descrevendo a seção de um manual do funcionário. Meu pai, ainda sem captar a indireta, virou-se para minha mãe e a encorajou a dizer algumas palavras sobre a trajetória de Lauren. Minha mãe, que estivera visivelmente furiosa o tempo todo, lançou-lhe um daqueles olhares que dizem cala a boca. Ela disse que era bom que Lauren estivesse se estabelecendo no trabalho, mas que aquela noite deveria ser sobre mim e minha promoção, uma promoção pela qual eu havia trabalhado muito. Então, no tom mais direto possível, acrescentou que conquistas reais mereciam reconhecimento real. Fiquei surpresa que ela tivesse ficado calada por tanto tempo, mas meus colegas estavam do meu lado e sei que ela não queria me envergonhar ao exagerar o que meu pai estava fazendo. Diferente do meu pai, ela era uma boa mãe. O rosto do meu pai mudou por um segundo, mas ele forçou uma risada. Disse que não havia necessidade de comparar conquistas e que apoiar um ao outro era mais importante do que o reconhecimento pessoal. Foi naquele momento que perdi a paciência e gritei com meu pai. Perguntei por que ele achava que estava tudo bem ofuscar minha celebração por ela ter levado donuts e café por um mês em um trabalho de nível inicial. Ele riu sem graça, dizendo que eu estava exagerando e que deveria ser maduro o suficiente para dividir os holofotes. Eu disse que não havia nada para dividir. Se ele queria celebrar minha meia-irmã, podia fazer isso em qualquer outro dia. Minha celebração de promoção havia sido planejada para mim. Meus amigos, meus colegas de trabalho e minha família estavam lá para celebrar por mim. Não havia amigos ou colegas de Lauren ali. Era completamente inapropriado e desconfortável para todos, inclusive para Lauren. E no entanto, ele arruinou a oportunidade de ser um pai minimamente decente. Transformou em um evento ridículo para Lauren só porque ela é a favorita dele. Ela era inteligente o suficiente para perceber o quão ridículo tudo aquilo era e, diferente do meu pai, não estava determinada a forçar que funcionasse. Ela manteve a cabeça baixa. Meu pai, no entanto, continuava agarrado aos seus delírios. Respondeu que eu era egoísta, que já tinha reconhecimento mais do que suficiente e que não era grande coisa permitir que Lauren também tivesse um pouco de atenção. Naquele momento, uma das minhas colegas de trabalho acrescentou algo ao que ele estava dizendo. Era uma mulher mais velha, alguém que eu respeitava muito e via como uma espécie de mentora. Além disso, pelo que vi no trabalho, ela não tinha paciência para besteiras. Ela disse que ninguém tinha vindo ali para celebrar um mês em um trabalho e que era ridículo fingir o contrário. Disse que estava no mercado de trabalho há décadas e que nunca, nem uma única vez, tinha visto alguém dar uma festa por simplesmente comparecer ao trabalho por um mês. Ela perguntou ao meu pai o que ele esperava que as pessoas dissessem. Parabéns por fazer o mínimo. Vi que o orgulho do meu pai estava sofrendo, mas ela não tinha terminado. Continuou dizendo que em todos os seus anos, nunca tinha visto um pai se esforçar tanto para diminuir o sucesso da própria filha dessa maneira. Que em qualquer situação normal, um pai estaria orgulhoso e quereria que sua filha tivesse seu momento, em vez de tentar desesperadamente desviar o foco da atenção. Então acrescentou: Mas bem, essa é apenas a minha perspectiva, e sempre há uma primeira vez para encontrar alguém tão bom em ser tão ruim quanto você. Meu pai parecia furioso, mas não podia dizer nada. A sala estava completamente contra ele. E até Lauren não estava do lado dele. Virei-me para ela e perguntei se ela sabia de antemão o que ele ia fazer, e ela balançou a cabeça dizendo que descobriu quando chegou ali. Ela disse que pensava que só ia vir para celebrar minha promoção e que nunca pediu nada disso. Eu acreditei nela. Lauren podia ser mimada, mas não era burra. Sabia que toda aquela situação era humilhante. Ela murmurou que sentia muito e então em silêncio se desculpou para ir ao banheiro. A essa altura a atmosfera estava tão desconfortável que as pessoas começaram a sussurrar sobre ir embora. Meus amigos e colegas de trabalho já tinham suportado o suficiente daquele desastre constrangedor e ninguém estava com vontade de continuar fingindo. Meu pai, vendo que a festa estava desmoronando, de repente ficou na defensiva. Passou de arrogante e irritado em um instante, acusando-me de arruinar a noite. Eu disse que sua tentativa de sequestrar minha celebração já havia falhado miseravelmente. Ninguém estava impressionado. Ninguém achava que aquele era um momento comovente de apoio. Ele tinha se envergonhado. E então eu devolvi suas próprias palavras. Eu disse: Pequenas vitórias são o que contam, certo? Bem, eu diria que a pequena vitória desta noite é ver como todos percebem o quão ridículo você está sendo. Naquele momento as pessoas começaram a ir embora. Meus amigos foram os primeiros a sair, e meus colegas de trabalho seguiram logo depois. Minha melhor amiga me deu um abraço antes de ir, murmurando que eu merecia algo muito melhor do que aquele pai. Lauren finalmente voltou, parecendo ainda mais envergonhada do que antes, e simplesmente pegou suas coisas em silêncio antes de ir embora também. Ela também não disse nada ao meu pai. E finalmente ficamos apenas minha mãe, meu pai e eu na mesa. Ele olhou ao redor como se estivesse
estivesse surpreso que as coisas tivessem terminado daquela maneira, como se realmente não esperasse que tudo explodisse na cara dele. Minha mãe lhe lançou um último olhar desinteressado, levantou-se e disse que também ia embora. Então se virou para mim e disse: Nós deveríamos ir beber alguma coisa em outro lugar, em um lugar que não tenha sido arruinado por besteiras. Concordei na hora, pegando minhas coisas enquanto saíamos. Meu pai gritou atrás de mim, ainda tentando me fazer a vilã de tudo aquilo. Gritou que eu era quem tinha tornado tudo aquilo desconfortável, que eu era egoísta e que deveria ter entrado no jogo. Nem sequer me preocupei em responder, porque no final das contas, não fui eu quem arruinou a noite, foi ele. Atualização. Na manhã seguinte acordei com um monte de mensagens, e como esperado, a maioria era sobre o desastre da noite anterior. Algumas eram de meus amigos vendo como eu estava rindo do quão desconfortável a situação tinha sido, outras eram de meus colegas de trabalho ainda sem conseguir acreditar que meu pai tinha feito algo assim. Mas é claro, o destaque foram as mensagens do meu pai. Aparentemente ele passou a noite toda acordado por causa de sua humilhação, mas em vez de usar a pouca inteligência que tem para descobrir que ele estava errado, estava tentando usar os poucos recursos para ver como poderia me fazer sentir culpada. O que não adiantou muito porque ele não conseguiu. Sua primeira mensagem dizia: Você deve um pedido de desculpas a Lauren por envergonhá-la na frente de todos. Quase perdi um pulmão de tanto que estava rindo. Lauren não estava envergonhada por minha culpa, ela estava envergonhada porque ele a colocou em uma posição impossível. Ela estava ali sentada desejando que a terra a engolisse para desaparecer daquele desconforto, e ele tem que ter muito narcisismo para não perceber isso. Suas mensagens seguintes falavam que embora Lauren fosse minha meia-irmã, eu também deveria considerar a família e que não podia ser tão mesquinha a ponto de não compartilhar um único dia com ela, também que eu a havia tentado ofuscar por ciúmes. Tentei não rir muito porque apreciava ter meus 2 pulmões dentro do meu corpo. Eu tentei ofuscá-la? A noite inteira tinha sido planejada como uma celebração para minha promoção. O restaurante tinha sido reservado para mim. Meus amigos e colegas de trabalho tinham vindo me celebrar. E no entanto, eu era a que estava tentando roubar os holofotes? Era tão absurdo que eu nem sabia por onde começar. Ignorei suas mensagens por enquanto, sabendo que qualquer coisa que eu dissesse naquele momento só se transformaria em uma discussão. E discutir com alguém com a realidade configurada de forma diferente das pessoas normais é uma péssima ideia. Mas eles também não lidam muito bem com a indiferença. Pessoas com outra realidade costumam ficar com raiva. Uma hora depois minha mãe me ligou. Ela parecia exasperada e disse que meu pai a havia usado para tentar reclamar de mim. Ela também havia ignorado suas ligações e mensagens. Ela me perguntou se eu queria que nos encontrássemos para tomar um café. E eu aceitei imediatamente. Eu precisava desabafar. Quando cheguei à cafeteria, minha mãe já estava lá. Ela disse que ele ainda estava convencido de que eu era vilã em tudo aquilo e agora dizia que a noite poderia ter sido um sucesso se eu apenas tivesse feito minha parte para que as pessoas incluíssem Lauren. Perguntei se ela sabia algo sobre Lauren e ela balançou a cabeça. Disse que provavelmente Lauren só estava se escondendo esperando que todo esse problema em que meu pai a meteu desaparecesse. Lauren não é uma má pessoa, às vezes podia ser mimada, mas não era tão delirante. Ela tinha se sentido tão envergonhada quanto todos os outros quando meu pai tentou colocá-la no centro das atenções, embora talvez no começo ela tivesse gostado. Eu disse que meu pai era ridículo e minha mãe respondeu: Seu pai sempre foi assim, sempre precisa controlar a narrativa para se mostrar como o pai generoso e altruísta que parece bom para todos. Ele é aquele tipo de pessoa que sempre diz o certo para agradar, mesmo que opine diferente. Ele disse que ontem à noite era o momento dele. Ele viu como uma oportunidade de ser o herói, de agir como o pai que apoia todos os seus filhos e garante que nenhum fique para trás. Ele disse que não estava fazendo isso por Lauren, nem sequer se importa com a filha dele, ele estava fazendo isso por ele mesmo. Se ele realmente se importasse com os sentimentos de Lauren, não a teria colocado em uma situação tão desconfortável e humilhante. Ele não fez por ela, fez pelo próprio ego. E agora que tudo tinha ido por água abaixo, ele estava usando a desculpa de que ela está mal por minha culpa. Mas justo quando estávamos conversando apareceu outra mensagem do meu pai. Simplesmente dizia: Espero que esteja feliz. Você arruinou sua própria celebração agindo como uma pirralha egoísta. Mostrei para minha mãe. Era precisamente do que tínhamos estado falando com café no meio. Chegamos à conclusão de que meu pai era um caso perdido. Atualização 2. Me perguntaram se meu pai percebeu o quão errado ele estava. Não, ele não percebeu absolutamente nada. Ele tem uma cegueira que não o deixa ver além do próprio ego. Depois do café com minha mãe, passei o resto do dia ignorando as mensagens do meu pai. Passei o dia sem me envolver, foquei em mim mesma. Saí para caminhar por um longo tempo. Coloquei música alta nos meus fones de ouvido e tentei clarear minha mente. Fiquei pensando no que minha mãe me disse. E não era a primeira vez que meu pai fazia algo assim. Talvez não tão óbvio, mas ele tinha o costume de desviar a atenção cada vez que eu conquistava algo, seja minimizando ou fazendo com que fosse sobre outra pessoa. Lembrei-me de quando me formei na faculdade. Meu pai mal reconheceu porque Lauren estava com dificuldades para passar nas matérias naquela época. Depois, quando consegui meu primeiro emprego, não esperava uma celebração, mas meu pai também não me parabenizou nem nada. Naquela noite finalmente respondi às mensagens dele. Disse que ele não precisava mais fingir que se importava e que se ele preferia Lauren que assim fosse, ele não precisava me convencer, nem ninguém, de que tinha uma filha favorita. Eu tinha uma mãe favorita, e era minha mãe, então não estava triste por não ter um pai normal. Depois silenciei o chat e fui dormir.
Na manhã seguinte acordei com ainda mais mensagens do meu pai, e eram ainda mais dramáticas do que antes. Ele me chamou de desrespeitosa e disse que eu era egoísta além da imaginação. Disse que claramente eu não me importava com a família e que meu ego tinha crescido demais. Apenas apaguei as mensagens. Algumas horas depois recebi uma ligação de Lauren. Ela estava envergonhada. Disse que não me culpava pelo que tinha acontecido e que desejava que meu pai nunca tivesse feito tudo aquilo em primeiro lugar. Ela admitiu que se sentiu humilhada quando todos aplaudiram sem graça por ela e que estava frustrada que agora meu pai estava fazendo tudo aquilo virar um desastre ainda maior porque não deixava o assunto acabar para que pudessem seguir em frente. Eu disse que apreciava que ela me dissesse aquilo, mas também perguntei por que ela não tinha se manifestado antes. Ela suspirou e disse que tinha tentado. Ela tinha dito ao meu pai que não queria uma festa, mas ele insistiu. E agora que tudo tinha dado errado, ele só reforçava sua posição em vez de admitir que estava errado. Perguntei se ela ia dizer ao meu pai para parar de me culpar. Ela hesitou antes de dizer que tentaria, mas não tinha certeza se ele a ouviria. Se Lauren não conseguir, ninguém conseguirá. Mais tarde naquela noite, meu pai decidiu levar as coisas um passo adiante porque eu não estava respondendo. Ele escreveu em um dos chats da família para conseguir aliados, pessoas que pudessem falar comigo e me fazer entrar na razão. Segundo ele, qualquer pessoa normal como ele, novamente, palavras dele, estaria do lado dele. Ele só queria que alguém o ajudasse a falar comigo e me ensinasse o quão errado eu estava. Não foi isso que aconteceu. Em vez disso, ninguém na família concordou com ele. Na verdade, a maioria das pessoas ignorou completamente sua mensagem. As únicas respostas foram de uma tia e um primo, ambos enviando mensagens neutras e dizendo para resolvermos nossas diferenças fora do chat, mas ninguém saiu em defesa dele. Isso foi engraçado porque não há como sustentar que ele esteja certo. Então tudo ficou tranquilo agora porque não restam mais pessoas para ele contatar, a menos que ele possa contatar o presidente e pedir ajuda para me fazer parecer amar, entre aspas. Ele não tem mais besteiras para tentar. Atualização 3. Uma semana depois tive outra celebração, e desta vez foi como deveria ter sido desde o início. Convidei todos, exceto meu pai por razões que não preciso explicar. Estava até pensando em convidar Lauren já que ela me deu um pouco de pena, mas achei que seria desconfortável para todos e ela já se sentia mal com tudo isso. Minha mãe veio, é claro, e também algumas de minhas tias e primas, mas desta vez não houve um sequestro de última hora, apenas eu cercado de pessoas que estavam genuinamente felizes por mim. Com meu pai terminei, a partir de agora vou tratá-lo da mesma forma que trato parentes distantes que mal vejo. Se coincidirmos em algum encontro familiar, tudo bem, serei educada. Conversarei um pouco se necessário, mas não o convidarei mais para minha vida. Não importa que ele não admita, sou uma pessoa de pouca importância para ele, então não me sinto mal por isso. Sinto-me bem por finalmente ter tido minha celebração e por poder me concentrar em meus amigos e familiares para saber um pouco deles durante a noite. Não era apenas celebrar minha promoção, era também compartilhar com outras pessoas um momento de tranquilidade sem a interrupção do meu pai. Atualização 4. São as pequenas vitórias que causaram uma ramificação de problemas para meu pai, que não sei nem por onde começar a escrever, mas suponho que ir por ordem seja o melhor, embora não faça justiça ao grau de problemas em que meu pai se meteu. E problemas de todo tipo para variar. Meu pai ainda tem a obsessão comigo de que as pequenas vitórias também contam, ou melhor, são as que mais importam. Por isso ajudou uns vizinhos perto de onde morava a se mudarem uma tarde. Ele nem os conhecia, moravam apenas algumas ruas e ele generosamente decidiu ajudar. Eles tinham uma dessas vans que dizia, mudança perfeita, ideal para alguém como meu pai que precisava postar algo em suas redes sociais para jogar na minha cara como as pequenas coisas são importantes. Eles até lhe deram algum dinheiro para comprar um café e algo para comer como agradecimento. Isso serviu para ele tirar uma foto e colocar uma descrição que dizia: as pequenas coisas que fazemos também são importantes e nos recompensam mais do que você pode imaginar. No meu caso, algumas horas do meu tempo me deram um coração cheio e uma xícara de café quente junto com um sanduíche. Tudo isso adornado com alguns emojis de coração e também rostos sorridentes. Eu não me importei. Pensei, que bom para ele, que continue com suas bobagens. De qualquer forma, continuo tendo razão. Mas sabe de uma coisa? Uma pessoa achou que ele tinha razão, e eu fiquei surpresa quando um promotor achou que as pequenas coisas têm importância e apresentou acusações por participação no roubo de uma casa. Não, essas pessoas não estavam fazendo uma mudança, estavam roubando a casa em plena luz do dia com uniformes e uma van pintada para a ocasião, tudo enquanto os donos estavam de férias na Europa. Então aquela pequena ajuda, junto com a publicação, foi suficiente para apresentar acusações contra meu pai. No final e depois de vários meses de dinheiro em advogado, meu pai pôde provar sua inocência, embora não tenham conseguido pegar os verdadeiros culpados porque meu pai não conseguiu reconhecê-los bem e deu descrições genéricas. Suponho que ele tinha medo de parecer um dedo duro. Ele só pôde mostrar sua inocência quando é visto caminhando e encontra os ladrões com quem troca algumas palavras e depois começa a carregar algumas coisas que estavam no jardim. Depois dão dinheiro ao meu pai e ele continua caminhando até o café. Nenhum vizinho viu nada porque todos estavam trabalhando, mas quando os donos voltaram da viagem e viram a casa mais vazia, fizeram a denúncia. E junto com as câmeras de segurança de uma casa distante e outras câmeras que viram meu pai caminhar antes e que o mostram mais de perto, o identificaram. Pelo menos os donos tinham seguro. Tudo isso conta em poucas linhas, mas a verdade é que levou muito tempo e muitas horas de advogado para provar que ele não tinha nada a ver com o assunto. Até aí você pensaria, e daí? Um idiota no lugar e hora errados. Bem,
Isso teve ramificações. Para começar, ele foi demitido do trabalho. Disseram, um cara que rouba casas não parece ser uma boa ideia tê-lo na empresa. Demitiram ele por justa causa. Até aí você pensaria, bem, quando tudo se esclareceu ele poderia ter conseguido outro emprego. E você teria razão, mas ainda havia mais coisas. E essas coisas têm a ver com o divórcio da minha madrasta. Não mencionei a mãe de Lauren porque ela não foi uma das convidadas para minha festa e nunca me causou nenhum problema. Ela me escreveu para se desculpar pelo meu pai e Lauren, embora eu tenha esclarecido que meu problema foi só com meu pai. Bem, entre o roubo do meu pai, a festa, a perda do emprego e não sei mais que coisas ele terá feito, ela pediu o divórcio. Isso fez com que meu pai se mudasse daquele bairro porque era a casa da minha madrasta, o que não foi tão negativo para meu pai porque você sabe, ele ajudou uns desconhecidos a roubar uma casa. Até aí você pensaria, bem, mas o que mais pode acontecer com esse homem? E desta vez eu lhe direi que nada. Ele está em processo de divórcio e Lauren cortou laços com ele. Aparentemente ela o tolerava por causa da mãe, mas com o divórcio aproveitou a oportunidade. Não a culpo, acho que é bom ficar longe dele. Ele é uma pessoa demais para se arriscar.